câmera. Começou, então. Então, boa noite, pessoal. A gente vai iniciar agora a aula de Desenvolvimento Econômico 2, uma disciplina ligada ao projeto pedagógico da quarta série do projeto de 2008. Então, presentes estão a Amanda Musi e Amanda Pessuto, de Discentes. Então, o objetivo da aula de hoje é introduzir um pouco como vai se dar o semestre. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente poder visualizar o plano de ensino, tá? Aí. Então, vocês estão conseguindo visualizar o plano de ensino? Sim, estou conseguindo. Certo. Bom, então a disciplina de Desenvolvimento Econômico 2, ela é uma disciplina regular, são 68 horas aula. Como a gente ainda está no modelo remoto, ela vai ser dividida, vai ser ofertada da seguinte maneira. Tá? Eu optei por gravar videoaulas, então a gente vai ter a parte do conteúdo, das teorias transmitidas em videoaula, e a cada tanto eu vou dar uma aula síncrona para corrigir atividades da lista de exercício e para tirar dúvidas dos modelos. Vocês vão ver que o objetivo assim vai ser apresentar um conjunto de modelos que discutem crescimento econômico de longo prazo, então eles têm suas diferenças. Isso pode confundir um pouco o aprendizado, então por isso é importante ter esses momentos de aula síncrona e eu vou solicitar então que vocês participem quando, né, dentro do possível dessas aulas síncronas, tragam dúvidas, tentem fazer os exercícios, porque a prova vai ser baseada nessas listas que eu já disponibilizei lá no Moodle e já enviei a primeira delas também no grupo de WhatsApp. Um ponto que é relevante também é que de estudar esse tema de desenvolvimento econômico 2 é que esses modelos de crescimento eles são muito relevantes para entender a construção de algumas políticas econômicas, principalmente de instituições internacionais como o FMI, o Banco Mundial, se baseiam muito na ideia do modelo de solo, principalmente, para estabelecer políticas de investimento, empréstimos, etc. E, ao mesmo tempo, é uma temática que, para quem tem interesse em seguir carreira acadêmica posteriormente, tentar o mestrado, que vocês estão chegando nessa fase agora de decidir para que lado vão, né? Frequentemente é um objeto da prova da ANPEC, principalmente o modelo de solo. E também é frequente vocês estudarem isso durante o mestrado, né, de maneira mais aprofundada. Então é uma forma de apresentar um pouco essas questões. Muitas delas vocês já vão estar familiarizados a partir do que foi visto em macroeconomia e também no que foi discutido na disciplina anterior de desenvolvimento econômico 1. Foi, acho, com a professora Eliana ou com a professora Bruna. E esses modelos que eu vou apresentar agora, eles têm, cada um tem sua particularidade e vai ter algum fator produtivo, algum fator de produção relevante para explicar as mudanças econômicas no longo prazo. Em grande medida, eles acabam focando principalmente a taxa de poupança, né, a taxa de crescimento populacional e de acúmulo de capital. Então, para a maior parte desses modelos, a gente vai ter esses elementos, mas também depois vão ter algumas alterações. A gente tem o modelo AK, que vai introduzir a ideia de capital humano. A gente vai ver também o modelo
do Kalec, que é um modelo de um autor de origem marxista, e que ele entende, incorpora no modelo dele a ideia de distribuição funcional da renda, então que é aquela distribuição de renda de acordo com as classes econômicas. Então a gente vai ter diferentes perspectivas, tá? O professor aqui vai tentar apresentar elas de maneira mais clara possível, né, sem tomar partido de nenhum modelo, de modo que vocês possam escolher aquele que melhor se adequa, né, às perspectivas econômicas, né, de visão de mundo, etc., que vocês têm individualmente. Então, a ementa da disciplina são os modelos de crescimento, né, suas fontes de crescimento, a poupança, investimento, refinanciamento, padrões de desenvolvimento, avaliação do crescimento econômico, principalmente o modelo de Solow e suas diferentes versões, tanto o modelo de Solow com mudança tecnológica, sem mudança tecnológica, um modelo de Solow com convergência, sem convergência, ou com convergência condicional, o modelo de Harold Domar, que é um modelo keynesiano, o modelo de Caldor, que também é um modelo pós-keynesiano, as aplicações empíricas dos modelos de crescimento neoclássicos, crescimento no modelo de Homer, estado estacionário, transferência de tecnologia, e o crescimento endógeno no modelo AK. Além disso, também vai ter o modelo Kalekiano. O objetivo é apresentar aos alunos, no caso vocês, né, as alunas, as contribuições da teoria do crescimento para a redução das desigualdades socioeconômicas através da análise dos modelos de crescimento endógeno e neoclássico, com perspectiva propedêutica sobre o desenvolvimento recente. Demonstrar para os alunos a importância do crescimento para a tomada de decisões econômicas, tanto em termos microeconômicos como em termos macroeconômicos. Aí, no nosso conteúdo, a gente tem 4 eixos principais. O primeiro são os conceitos e métodos da teoria do crescimento. Então, isso vai ser iniciado hoje com a ideia introdutória do que é crescimento, o que é desenvolvimento, quais são os principais indicadores utilizados, então o PIB, PIB per capita, IDH, índice de Gini, etc., vão estar lá naquele vídeo aula que eu mandei para vocês hoje mais cedo. Tá? Depois, isso trata da aula de hoje, e na próxima aula com conteúdo também vai se discutir um pouco alguns fatos do crescimento econômico, que no caso vão ser abordados algumas questões, né, que geralmente estão por trás da trajetória de crescimento da maior parte dos países. Então vai ser o tema da próxima aula. No segundo tópico, a gente vai entrar na abordagem neoclássica, que é o tema mais longo da disciplina, onde a gente vai olhar principalmente o modelo de solo. Então, o modelo de solo, primeiro sem mudança tecnológica, depois ele com mudança tecnológica, o modelo de solo com convergência, sem convergência, com convergência condicional, incorporando a ideia de instituições. A gente vai também ver a ideia do modelo AK, que é trazendo a questão do capital humano. E o terceiro tópico daí está incorporado esse segundo elemento, que é a aplicação empírica desses modelos. E o último tópico, que também é bem longo, que é a abordagem heterodoxa. Então, tem várias teorias dentro da heterodoxia econômica que também discutem crescimento. O modelo de Solow, ele é o modelo ortodoxo, o modelo neoclássico, né, aquele que é mais ensinado nos livros texto de economia. Por isso ele é muito relevante para se estudar, porque ou os modelos que vão ser desenvolvidos posteriormente a ele dão continuidade ao que o Solow fez e aprofundam, né, que é o caso do modelo AK, ou então eles fazem uma crítica ao modelo de Solow, né? Como é o caso do modelo do Caldor, é o caso
dos modelos Kalekianos, né? E o próprio Solow, vocês vão ver que historicamente ele é uma crítica ao modelo do Harold Domer, que é o primeiro esforço a ser feito para desenvolver um modelo de crescimento baseado na teoria do Keynes. Aí, com isso, vendo então o modelo do Harold Domer, depois do Kaldor e do Kalec, a gente encerra o semestre. Metodologia da disciplina, a gente vai se utilizar, né, como a gente está indo nesse período da pandemia, então de aulas preferencialmente assíncronas, por uma questão de experiência do professor, que foi que a conexão de internet de vocês não é a mesma, né? Qualidade varia. Então, às vezes, eu estou dando uma aula síncrona e pode cair a conexão de alguém, às vezes tem delay, enfim, às vezes a minha própria conexão cai. Então, eu estou focando na passagem do conteúdo no formato de vídeos. Então, eu queria fazer vídeos curtos, acabou, alguns ficaram longos, outros curtos de 20, meia hora, né? Outros ficaram 40 minutos, uma hora, mas nada muito além disso. Tá? Os textos curtos, né? Eu vou seguir o manual do. Qual que é o nome do autor? Do Jones, e uma tese de doutorado do Fonseca, em que vocês não vão ler os capítulos inteiros de uma aula para outra. Se vocês irem acompanhando, né, de acordo com o que está no planejamento, vocês vão lendo uma sessão aqui, outra ali, para não serem sobrecarregados. Tá? As ferramentas virtuais que a gente vai utilizar são as mesmas que eu usei com vocês no semestre passado, então a comunicação vai se dar principalmente pelo WhatsApp, né? A gente tem o nosso grupo da disciplina. O compartilhamento de material vai se dar pelo WhatsApp e também pelo Moodle. Então, todo o material vai estar disponível no Moodle, tanto os livros, os slides, os videoaulas. Se eu, porventura, aplicar alguma atividade, vai estar no Moodle. Quando eu colocar as provas, também vão estar no Moodle, que é uma forma mais fácil de armazenamento, tá? E mais segura também. As aulas, as videoaulas, eu vou gravar e disponibilizar no YouTube. E o link do YouTube eu vou disponibilizar no Moodle e no WhatsApp para vocês. Certo? A parte da aula síncrona, por experiência, a gente tem o Café, né? No Microsoft Teams e o Google Meet. Por experiência também, o Google Meet é o que se adaptou melhor então à realidade aqui da UEMS, então é ele que eu estou usando. Bibliografia. A bibliografia básica vai ser o livro do Jones, né, que é o Modernas Teorias. Então tem o Modernas Teorias e tem a Introdução à Teoria do Crescimento Econômico de 2000. Esse foi que eu compartilhei com vocês. Ele tem na biblioteca da UEMS também. E, enfim, ele vai ser a principal referência, tá? Para estudar os modelos neoclássicos. Depois a gente vai ter o livro do Fonseca, que é uma tese de doutorado, que eu encaminhei para vocês também, e está no Moodle. E essa tese vai ser para discutir os modelos heterodoxos. No caso, o modelo do Harold Domer, do Kaldor e do Kalec. Tá? Daí eu já estou adiantando aqui, gurias, antes que comentem, assim, tá, há uma possibilidade, tá, de a gente reabrir a unidade agora, nesse segundo semestre. Não vai ser retorno de aula presencial, tá? Vai ser abrir a unidade. Então, o que, que vai ser ofertado ali? A gente vai ter a biblioteca sendo reaberta, a gente vai reabrir também os laboratórios de informática, e a ideia também é os professores estarem disponíveis alguns dias da semana
para tirar dúvidas, para fazer, por exemplo, pesquisa, extensão, etc. Isso tudo vai ser informado para vocês mais para frente, ao longo do mês de setembro, mas já estou adiantando porque, como vocês estão na etapa também do TCC, esse momento é relevante ter acesso à biblioteca, né? Então, não se preocupem que isso também vai estar disponível. Em relação aos critérios de avaliação, a gente vai ser basicamente a avaliação mais simples possível. Vocês vão ter 2 provas individuais, cada uma delas valendo 10. A média é somar as duas, dividir por 2. Para ser aprovado, tem que tirar uma média superior a 6, né, igual ou superior. Para poder ir para o exame, tem que ter uma média que seja pelo menos igual a 3, e no exame a média final cai para 5. Tá? Vocês ainda vão ter direito a uma prova substitutiva. E, bom, isso é o nosso plano de ensino. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Tudo certo? Tranquilo. Tá. Então, planejamento. Eu mandei para vocês esse planejamento, tá? E em cada aula a gente vai ter o conteúdo. Então, na aula de hoje é mais a apresentação da disciplina, que é essa parte síncrona, e a introdução, que é aquele vídeo que eu mandei. Para leitura, vocês podem ler o capítulo 1 do Souza, que ele dá um geralzão do que é desenvolvimento, e dar uma olhada no capítulo 1 do Jones, mas não precisa ler todo ele, tá? Só dar uma folhada, dar aquela investigada, tá? Que é o que ele vai começar a falar sobre os fatos do crescimento, que vai ser tema da próxima aula. Na aula da semana que vem, daí é importante destacar que esse semestre ele não está sendo feito de maneira condensada. Então, ele é uma vez por semana, nossas aulas vão ser toda quarta-feira. Na próxima quarta, a gente tem a semana acadêmica da administração. E nessa semana acadêmica, vai ter a participação do secretário de Estado, que é o Riedel. E ele vai falar um pouco sobre questão do crescimento, desenvolvimento do Estado e os desafios enfrentados durante a pandemia. E como ele é um cara muito relevante dentro do Estado, eu acho que é bem enriquecedor vocês assistirem a palestra dele. Tá? Então, a próxima aula, semana que vem, em vez de vocês terem aula de desenvolvimento econômico, eu vou pedir que vocês vejam a palestra. Aí, exclusivamente nesse caso, eu vou solicitar uma atividade para comprovar a presença da palestra. Tá? É obrigatório? Eu vou dar falta? Não vou dar falta, mas seria bom que vocês participassem, porque é uma oportunidade única. A palestra vai ser assíncrona e feita pelo YouTube. Tá? Aí na outra semana, volta ao normal, a gente vai ter uma aula sobre os fatos do crescimento, que vai ser um vídeo aula, e a leitura é o capítulo 1 do Jones. Depois, a gente vai ter outra, na nossa quarta aula, vai ser de maneira assíncrona de novo. Eu vou disponibilizar 2 vídeos sobre o modelo de solo. O primeiro vídeo é o modelo sem progresso tecnológico e o segundo é com progresso tecnológico. Vai ser feito também de maneira assíncrona. Vou pedir para vocês lerem o capítulo 2 do Jones. Aí na nossa quinta aula, eu vou dar uma aula síncrona com correção de exercícios. Tá? Então, qual que é a ideia dessa aula? Eu vou dar um geral, né? Vou comentar o que vocês viram nos fatos do crescimento, o que vocês viram no modelo de solo, vou dar uma revisada, explicar melhor, caso vocês tenham ficado com dúvidas, né? Mas dar aquela relembrada no modelo, corrigir os exercícios da lista referentes a ele, e é isso, essa é a ideia, tá? Depois a gente vai ter um vídeo aulas sobre o modelo de solo de convergência condicional, que é o capítulo 3 do Jones, e na sétima aula o modelo AK, que é o capítulo 8. Mas não é o capítulo 8 inteiro, ela vai ter uma seção
do capítulo 8 sobre o modelo AK. E aí vocês leiam só essa sessão. Daí, depois, na 8ª aula, a gente vai ter uma aula de revisão. Tá? Eu vou corrigir os exercícios referentes ainda ao modelo de solo, ao modelo AK, tirar dúvidas, explicar alguma coisa que não tenha ficado bem entendido nos vídeos. E essa é a nossa aula antes da prova. Aí na 9ª aula, a gente vai ter a nossa primeira prova individual. Vai cair o conteúdo desses modelos neoclássicos, tá? Então, tudo que a gente viu até a aula 8. Depois, na nossa 10ª aula, a gente vai ter o modelo do Herodomar. Na 11ª, o modelo do Caldor. Na 12ª, eu vou dar uma aula síncrona para explicar novamente assim o que não ficou claro dos dois modelos heterodoxos e, porventura, discutir as questões da lista que tratam sobre eles. Na 13ª aula, eu vou disponibilizar 2 vídeos sobre o modelo do Kalec. E daí, na 14ª, a gente vai ter a correção de exercícios daí sobre o Kalec, né, tirar dúvidas do modelo, explicar melhor, caso vocês tenham dúvidas, e fazer uma pequena revisão para a prova. Aí a nossa segunda prova vai ser lá na 15ª aula, só os modelos heterodoxos, e no dia 16, ou melhor, na 16ª aula, eu vou entregar as notas da segunda prova, vou corrigir a prova com vocês, tirar dúvidas, fazer uma pequena revisão assim do geral, e no dia 17 a gente vai ter a prova substitutiva. Então, nessa prova substitutiva, vai cair o conteúdo da prova que na 10ª aula a gente tem um exame. E no exame, daí cai toda a matéria, você já sabe como funciona. Beleza? As aulas vão ser sempre às quartas-feiras, às 19 horas no horário do Mato Grosso do Sul. Outro ponto que eu queria destacar é que eu vou disponibilizar um dia da semana para atender os alunos. Tá? Então vai ser quinta-feira, deixa eu ver, quarta. Vamos ver até qual dia vocês acham melhor. Eu posso me colocar à disposição na segunda, terça ou quinta-feira para tirar dúvidas de vocês individualmente, caso seja necessário. Talvez vocês preferem que esse dia seja antes da aula, né? Por exemplo, na terça-feira, ou vocês preferem que seja no dia posterior à aula, na quinta, para tirar alguma dúvida. O que vocês acham? Ah, eu não sei o que você acha, Amanda. Se ficar melhor pra ti, pra mim, pode ser terço. Bom, como ninguém falou, então eu vou me colocar à disposição às segundas-feiras, das 6 às 7. Melhor, até vou colocar antes, tá? Então eu vou estar à disposição das 5 às 7 da noite para tirar dúvidas de vocês sobre a matéria. Então, aí vocês podem me procurar individualmente, a gente pode marcar um horário. Se tiver alguma dificuldade com a matéria, eu estou à disposição. Tá? Então, anotem aí, segundas-feiras. Eu vou anotar também que segunda, das 17 às 19 horas. Tá? Bom, então esse é o planejamento. Aí, além disso, a gente tem a nossa lista de exercícios. Para a aula de hoje não vai ter nenhuma questão que seja referente ao vídeo aula que eu enviei.
né, a lista vai começar a tratar dos temas a partir dos fatos do crescimento, que é a nossa segunda aula com conteúdo. Mas eu peço para vocês já darem uma olhada, sim, porque eu vou basear a prova nessas questões. Certo? Bom, Certo, professor. beleza? Bom, eu vou fechar aqui o compartilhamento. E, basicamente, assim, da minha parte em relação à apresentação, eram esses pontos que eu queria tratar com vocês. Tá? Não vai ser vão ter grandes mistérios, vai ser o mesmo funcionamento do semestre passado. A ideia das provas, eu vou fazer a mesma questão que eu realizei com vocês em monetária, de dar uns dias para as provas serem entregues. Eu não vou, embora a gente não é mais condensado, né? Como a gente está nesse modo remoto, vou dar pelo menos 1 ou 2 dias, 2, 3 dias para vocês fazerem a prova, tá? Então não precisa se preocupar. Então, provavelmente no dia que eu aplicar a prova, que vai ser numa quarta, eu vou deixar vocês entregarem ela até segunda-feira. E para dar esse período mais longo para vocês poderem fazer com calma a atividade. Aí a entrega das questões, das provas, quando chegar o momento, pode ser da mesma forma que foi ano passado, pode ser pelo Moodle, por e-mail, por WhatsApp, mas, né, tentem me avisar por onde vocês mandaram e também é de preferência salvar a resposta em PDF, porque daí não corre o risco de desformatar, não perder conteúdo, fica mais fácil para correção também. Ok? Bom, Amandas, vocês têm alguma questão que queiram colocar? Por mim, não, professor. Por enquanto, não. Eu Certo, também não tenho nenhuma. beleza. Bom, gurias, então assim, ó, como o Rodrigo não vai participar e a Emiko também não respondeu, então eu pressuponho que é isso, tá? A, a introdução da disciplina é essa, e daí eu peço para vocês assistirem o vídeo aula, que está disponível lá no Moodle e também no grupo de WhatsApp. Como a aula está prevista para ir até às 10, o que eu peço, tá? Vocês assistam o vídeo, mas se tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem, podem mandar de preferência lá no grupo de WhatsApp. Daí eu já respondo para vocês e para não ficar nenhuma questão para a próxima aula. Tá? Mas também, assim, se não tiver nenhuma dúvida nesse momento, mas for aparecendo ao longo da semana, dá para mandar também em outro momento, sem pressa. Beleza? Beleza, professor. Tá, eu vou parar aqui a gravação.